Quero chamar aqui no palco Ronilson Caracini e Jarbas Carvalho. Bom dia, Ronilson. Bom dia, Jarbas. Bom dia, Wagner. Bom dia, tudo bem com você? Maravilha, excelente. É um prazer, em nome da IB Info e do Instituto Information Management. Quero deixar aqui a nossa gratidão por vocês estarem com a gente aqui nessa manhã. Excelente. Nós que agradecemos mais essa oportunidade. Você, Wagner, que temos aí caminhado já há algum tempo, obrigado pelo suporte. E aqui com o Jarbas, né, um grande parceiro nosso na caminhada da Volks Caminhões. E nosso objetivo é justamente nessa manhã passar conteúdo para vocês que possam ajudá-los nessa caminhada de automação inteligente, transformação digital, tão importante nos dias de hoje. Maravilha. Então, para começarmos, vamos aqui com as apresentações, né? Quem é Ronilson Caracini? Bom, Fala um pouquinho de você. Deixa eu, Wagner, vou compartilhar aqui veja Pode se compartilhar. Veja se você consegue verificar aí, por favor. Tá? Assim que chegar aqui, eu já coloco na tela. Está chegando. Excelente. Só colocar no modo apresentação agora. Pronto. Bom, então meu vamos nome... lá. Ronilson, então eu vou deixar você se apresentando, então. Já podem dar andamento na palestra. No final eu volto com as perguntas. Excelente, Wagner. Muito obrigado. Boa apresentação. Bom, obrigado. Meu nome é Ronilson Caracini, eu sou responsável pela operação da Cognition Symphony no Brasil. É uma empresa focada por play em automação inteligente. E hoje aqui trazendo para vocês conteúdo relacionado a um projeto, um grande projeto que nós temos com a Volks Caminhões e Ônibus, e trazendo para vocês aí o Jarbas Carvalho, que é o líder na Volks Caminhões e Ônibus deste projeto dentro do Centro de Excelência. Tá bom? Jarbas, fica à vontade aí para você se apresentar também. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade, Wagner, Nilson. Bem, meu nome é Jarbas, trabalho na Volks há 17 anos, sempre dentro da área de logística. E aí a questão do RPA surgiu para atender uma demanda inicialmente vinda da nossa diretoria, né? Era um trabalho consideravelmente volumoso, iria envolver muitas pessoas, e aí esse foi o nosso primeiro case. E aí, desde então, como a gente capitaneou o início, a gente assumiu essa cadeira aí de ser o líder, né? O líder do COI. Resumidamente, excelente, Jarbas. Muito bom. Obrigado pela sua participação, viu, Jarbas, por essa parceria aí que nós temos. A ideia é que a gente fale sobre, né, um pouco sobre a Cognition, sobre a Volks Caminhões e Ônibus, né? E depois aí o Jarbas conduz a apresentação, falando um pouco do projeto, ponto de partida para a criação da Força de Trabalho Digital, um projeto bem consolidado dentro da Volks Caminhões e Ônibus, né? E todo o potencial aí utilizado dentro desse conceito, né, de inteligência artificial, de automação inteligente. Falando um pouquinho, rapidamente, para vocês sobre a Cognition, né, acredito que muitos já conheçam a Cognition Symphony. Né? Nós, inicialmente, no mercado, éramos conhecidos como Symphony. Né? Continuamos Symphony, a Symphony é a empresa especializada em serviços focados em automação inteligente. Né? Continuamos com este foco. Né? A Cognition tem 4 empresas debaixo dela hoje. Uma delas é a Symphony, com esse braço de automação inteligente. A outra empresa é a Uxor IT, que oferece serviços de tecnologia da informação, mais especializada em implementação de softwares,
administração de nuvem, suporte nível 1, nível 2, terceirização de alguns serviços da área de TI. Então, é uma empresa especializada em TI, né? A Emergence, que é uma empresa especializada na criação e lançamento de novos produtos, né, que venham potencializar e nos ajudar na execução das automações dos projetos de RPA dos nossos clientes. Então, ela tem aqui uma gama, né, uma diversidade de produtos, de soluções inovadoras que potencializam e que nos ajudam nos nossos projetos de automação inteligente. E a Stanley Capital, que é a nossa empresa, o grupo investidor, que nos ajuda no sentido de melhorar as práticas, buscar novas soluções, não é? E conduzir financeiramente todo o grupo. Então, essas 4 empresas hoje formam o grupo Cognition. Aqui um pouco rapidamente os nossos serviços, e aí focadamente dentro da Cognition Symphony, né? Nós temos, então, toda a parte de consultoria, que vem desde da parte de discovery, da parte de assessment, da busca reais, né, de oportunidades de automação inteligente dentro das organizações, aquelas que realmente fazem sentido e tragam benefício para as suas organizações, toda a parte também de criação de centro de excelência, toda a parte de avaliação e redesenho de processos, né, para tornar os processos automatizáveis. Às vezes você precisa ter algumas mudanças aí para que o processo possa realmente ser automatizado e traga os benefícios esperados para as empresas, para as organizações, né? E depois um outro pilar, que são exatamente as implementações, né? Então, nesse sentido, nós desenvolvemos todas as automações, e aí nós temos torres de conhecimento dentro da Cognition Symphony, né? Nós temos Blue Prism, conhecimento, profissionais certificados em Blue Prism, nós temos profissionais certificados em YPF, profissionais certificados em Automation Aware. Somos parceiros dessas empresas, dessas ferramentas, né, donas de ferramentas, ferramentas importantes, globais, né, nesse mundo de automação inteligente. E, além disso, também somos parceiros da Python, né, somos parceiros também com projetos de Power Automate. Então, nós temos aí uma linha de expertise, torres de expertise dentro da Cognition Symphony para atuar nessas automações, né? Também fazemos o licenciamento em todas essas ferramentas que eu acabei de mencionar para vocês, treinamentos, tanto de treinamento de infraestrutura, como treinamento para desenvolvedores que queiram desenvolver, e isso é uma prática muito interessante que nós fazemos com os nossos clientes, de torná-los também capacitados, né, para que eles possam desenvolver automações de baixa, de média complexidade, e também toda a gestão de programa, toda a gestão do projeto, né? E depois, no final dessa cadeia, né, toda a parte de suporte, né, tanto o suporte corretivo como o suporte evolutivo, né, melhorias dentro dos processos, e sempre com uma visão de um produto que nós temos, que hoje não vai dar tempo da gente falar, mas é o RBPO, que é a terceirização de processos de negócios utilizando trabalhadores digitais. Numa outra oportunidade, nós vamos fazer uma apresentação somente desse produto, que é um produto que a gente está lançando no mercado e que está tendo muita aceitação, mas é um produto que já está disponível nos nossos serviços também. E aqui um pouco daquilo que eu falei da Uxor IT, dos seus serviços aí de TI, que também estão disponíveis dentro dos nossos serviços. A nossa presença é uma presença global, estamos aí na Europa, com um escritório na Inglaterra, com um escritório
nos Estados Unidos, com projetos nos Estados Unidos, projetos na Europa. Temos os nossos escritórios no Brasil, na Argentina, no Uruguai. Então, a gente tem uma presença bem importante globalmente falando, acompanhando os nossos clientes globais também, né? Aqui, como eu disse para vocês, as 3 ferramentas que nós trabalhamos, que somos parceiros certificados, Blue Prism e UiPath Automationware, e mais as ferramentas, né, que nós temos dentro da nossa empresa Emergence, né? São o N8, que é um BPM, o C2, que é um orquestrador inteligente que trabalha tanto com Blue Prism, UiPath Automationware, e agora também incluindo, começando a inclusão do Python. Então, é um produto muito interessante que a gente tem falado dele em nossas palestras presenciais, nos eventos presenciais da Information Management, o que eu acredito que uma boa parte de vocês já devem ter escutado em alguma das nossas palestras, né? Bom, até aqui eu falei com vocês sobre a Cognition. Agora, quero passar a palavra ao Jarbas, para que ele possa trazer esse conteúdo importante para a gente tentar ajudar vocês aí que estão escutando nessa caminhada desses projetos importantes de automação inteligente dentro da organização de vocês. Jarbas, por favor. Obrigado, Ronilson. Obrigado à Cognition, ao Wagner pelo convite. Bem, a gente vai começar contando um pouquinho da nossa história, né, da Volkswagen Caminhões e Ônibus. A planta do grupo, né, faz parte do grupo Volkswagen, e hoje a gente está integrando também um grupo chamado Traton, que envolve tanto a Scania, a MAN e a Navistar, né, todos os produtores de caminhões. A história da Volkswagen Caminhões e Ônibus começa em 81 aqui no Brasil, né? Era uma joint venture entre algumas marcas, e uma delas era a Volkswagen. E nós viemos de São Paulo para Resende em 96 e nós chegamos a produzir mais de 40 mil caminhões no ano e chegamos à marca de 5 mil funcionários, né? A gente tem a nossa planta principal em Resende, mas nós temos planta na África do Sul, no México e também em algumas operações na Argentina também, na planta na Argentina. Bem, o Jarbas começou a fazer parte dessa história em 2007, sempre dentro da área da logística, e aí pode ser um ponto talvez curioso, né? O cara da logística tocando essa questão de RBA, inovação dentro da companhia. Mas como nós iniciamos a fala, foi uma necessidade vinda do nosso C-Level e nos foi imbuído, né, essa missão. Jarbas? Desculpa. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, em 2019, dentro da própria logística, dentro da área de negócio, a gente já vinha com uma tendência de automatizar algumas tarefas. E quando nós mostramos uma tarefa que era feita por mim, inclusive, muito manual, volumosa, mas só me afetava. A gente não tinha condição ainda de gerar essa solução para todo mundo. E foi nessa época, fazendo uso ainda de VB Script, que a gente mostrou o conceito para o nosso diretor na época sobre a possibilidade de automatizar algumas tarefas, né? E em 2020 ele chegou com essa missão para a gente. Então, se é bom mesmo, a gente vamos investir nisso aí e automatizar uma determinada tarefa aqui. Resumidamente, o processo envolvia cerca de 600 a 700 arquivos em PDF. Precisavam ser lidos, tabulados e comparados com
no Excel. Nós precisamos, né, envolvemos nossa TI, né, nossa parte interna de tecnologia da informação, e nos foi sugerido a inclusão de um parceiro. E aí conseguimos viabilizar essa automação, e com isso cerca de 100 pessoas evitaram de fazer esse tipo de trabalho. E é assim, isso gerou um ganho enorme para a empresa viu, valia, e o detalhe importante é que já nessa época a gente já tinha o skill de desenvolvedor, então tinha um desenvolvedor na área, né? Então, de modo que a nossa sinergia com o parceiro, ela era tanto no nível processual quanto no nível técnico de código mesmo, da gente ver o código, discutir o código, fazer um code review, né? E interessante é que o tempo foi passando e aí houveram necessidade, né, de trocar de parceiro, o grupo foi crescendo e o RH viu valia, né, nessa questão também. E aí o RH entrou como um dos patrocinadores principais, né, dessa solução. E a frase era: queremos isso para o resto da empresa. E aí, óbvio, né, o developer já não seria capaz de atender isso. E aí nós fomos para o mercado. Tenho se poder passar Aqui, se você me permitir, ô Jarbas, um comentário. Claro, por favor. Eu vejo aqui 2 pontos super importantes da sua apresentação e da sua fala. O primeiro que eu vejo é, aqui nesse slide, o apoio e o envolvimento do C-Level da organização, né? Ele apoiando, e isso, pela nossa experiência, né? Tanto da Cognition como a sua experiência, Jarbas, nós sabemos que isso faz toda a diferença dentro do planejamento de um projeto como esse de criação de força de trabalho digital. Esse é o primeiro comentário que eu acho muito importante. O segundo ponto importante que eu vejo também é a identificação do piloto, do primeiro processo que foi desenvolvido dentro da Volks Caminhões. Então, isso faz toda a diferença também quando você inicia um processo, um projeto como esse dentro de uma empresa, né? Então, se a gente perceber aqui na sua apresentação, vocês fizeram um piloto, né, com um processo que tinha um envolvimento de 100 pessoas, né, de 100 FTEs. E após a implementação, vocês acabaram tendo a necessidade de manter um FTE para gerenciar essas exceções e negócios que muitas vezes ocorrem dentro de uma automação. Então, o projeto selecionado, o piloto selecionado, basicamente já financiou uma boa parte do projeto de vocês a médio prazo, né? Então, isso é uma característica também muito importante, né? O apoio do C-Level da organização e a identificação dos processos que realmente fazem sentido numa realização de uma automação, tá? Esse ponto, de fato, foi fundamental, né? Porque o processo era reconhecidamente complexo e tivemos o apoio do nosso C-Level, né, para poder perenizar isso dentro da companhia, né? E aí já Pode falar. Não, pode continuar. Já a evolução disso, né, foi um envolvimento de outras 12 áreas, e aí, como envolvia mais áreas, né, uma das partes mais interessantes foi o envolvimento do pessoal do RH,
Óbvio, né? Porque aí falando de pessoas e tal, e um detalhe interessante que é bom frisar é que nenhuma dessas pessoas perderam o emprego. Que é uma pergunta muito recorrente, né? Ah, pô, então beleza, então mandou embora. Não mandamos embora. Muito pelo contrário, né? Essas pessoas, elas se sentem mais felizes. Se vocês tiverem a oportunidade de olhar o Great Place to Work, vocês vão ver que Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das melhores empresas para se trabalhar. É porque eu tô aqui não, mas é mesmo. E assim, mas qualquer empresa tem, né, tem essas atividades que são fundamentais para a empresa organizar, né, e produzir, gerar valor, riqueza, mas ela usa pouco o cognitivo humano, né? E aí, assim, o nosso approach com o RPA dentro da Volkswagen Caminhões e Ônibus é muito nessa questão. Tipo assim, cara, se você tem uma atividade que te demanda muito tempo e um pouco skill cognitivo, cara, leva isso pro RPA. Porque você vai ter tempo para criar outra coisa, para gerar mais riqueza para a companhia. Interessante falar sobre o skill cognitivo, né? Mas o tema é IA, né? Essa automação específica, ela foi um grande desafio. E aí, assim, o universo contribuiu, né? A gente pode comentar isso. O Jarbas, só te incomodar um pouquinho, me desculpa. Você consegue, coloca o microfone, porque está dando um chiado muito forte no microfone, o pessoal está pedindo para ver se consegue melhorar. Mas o meu. Ô, Ronilson, você consegue mutar o seu microfone? Vamos ver se é do Ronilson. Melhorou? Fala aí, Jarbas. Eu acho que melhorou. Pronto, agora vai, tranquilo. Excelente. Perfeito. Vamos lá. E aí, essa automação específica, ela envolvia a leitura de PDF, né? E o PDF era um PDF não estruturado. E para quem conhece um pouco, né? E que imagino que o público conheça um pouco, é um desafio considerável, grande, né? Demasiadamente grande, na verdade. Você extrair informações de PDFs não estruturados, né? Ou com alguma estrutura ali. Mas o skill cognitivo, né? Era exatamente essa possibilidade de você ler e extrair informações ali desses arquivos, né? Aí reforçando, cerca de 600, 700 arquivos, e cada arquivo com um número variado de páginas, né? Mas assim, a gente pode colocar numa média aí de 30 páginas assim, por arquivo. Bem, posto isso e passado, né, dessa fase, já chegando já na fase da estruturação, de fato, do COI, e aqui a gente enfatiza, né, qual que é a diferença fundamental, né, do RPA estruturado para o cara que faz a macro lá no computador dele. É justamente essa parte organizacional, garantir a perenidade do código, né, perpetuar o código, o processo, né, porque hoje tem áreas, por exemplo, um faturamento, que, assim, parar o RPA ali é doloroso, né? E esse exemplo mesmo que nós comentamos, não se tem mão de obra para tocar isso na velocidade que o RPA toca. Então, o RPA acabou virando peça fundamental do negócio. E por isso exige-se uma estrutura para manter, para cuidar, para atender eventuais chamados. E ainda muito na linha do direcional da nossa TI, que era ter o envolvimento do parceiro. E aí, até chegar na Cognition, nós tivemos outros 3 parceiros. E, assim, o que eu posso comentar para vocês é que a escolha do parceiro, ela é um dos fatores de sucesso, tá?
logo no segundo ano, e a gente está nessa estrada desde 19, nós tivemos um parceiro que poderia ter colocado, na minha visão, em xeque a perenidade desse projeto, da implementação do RPA dentro da Volkswagen, caminhões e ônibus. Então, assim, escolham bem, porque isso pode fazer com que o projeto tenha sucesso ou não, tá? E aí, né, como as áreas foram crescendo, aí cada área da organização conta com um desenvolvedor para automatizar suas iniciativas, né? E a priorização acontece em cada departamento. Eventualmente, na ausência de demanda, porque são 12 áreas, se tiver alguma área que não está demandando, áreas, por exemplo, da logística, que possuem bastante iniciativas, acabam usando esses recursos, né? Se a gente evoluir para o próximo slide, e o detalhe que nós comentamos, né, dos processos, né? Hoje nós temos mais de 90 processos já automatizados e a gente tem mais de 200 processos aí que estão no nosso pipeline, né? E a gente evoluindo para o próximo slide, a gente vai ver alguns pontos que nós consideramos muito importantes, né? A questão da velocidade do desenvolvimento, os insights, a experiência do time, a qualidade do time. São situações que nós, algumas delas, né, que nós procuramos enfatizar bastante, né? Eu tenho acesso a toda a esteira, né? Livre acesso às pessoas de toda a esteira. Então, eu, como área de negócio e todas as outras áreas de negócio da companhia, também tenho essa abertura de conversar com dev, conversar com BA, com BA, com um arquiteto. Isso eu acho muito importante. Inclusive, foi um dos pontos fundamentais aí da nossa primeira conversa no início da relação da Volkswagen Caminhões e Ônibus com a Cognition, Symphony na época ainda. Disponibilidade, assim, a gente trabalha com RPA e quando a RPA vira peça fundamental do negócio, é fundamental que ele esteja mais disponível que as pessoas, né? Que esse é o intuito dele. E dentre outros, né, dentre todos esses pontos que nós colocamos aí, esses pontos, na minha visão, são os que dos mais importantes, né? E aí, dividir com vocês, nós estamos muito satisfeitos com a Cognition. A gente está numa etapa de renovação, né, dos nossos serviços, tanto de licença quanto de esteira. Mas, como área de negócio, a área de cliente, uma das principais áreas que é cliente, né, que tem uma cadeira no COI, a gente se sente muito satisfeito com o serviço que a gente vem observando, aí, com a qualidade do serviço, comprometimento da Cognition. E aí, evoluindo para o próximo slide, a gente fica aberto às perguntas. Ronilson Wagner, quer comentar algum ponto? Deixa eu só tirar meu mudo aqui. Não, perfeito. Eu acho que ficou muito claro, Jarbas, as suas ponderações, as suas colocações. Eu acho que isso nos ajuda muito a resolver, né, alguns temas nas organizações, no sentido de viabilização desses projetos, né? Eu, se pudesse contribuir aqui nessa parte de recursos, né, falar desta questão da disponibilidade, né, das pessoas, né, de você ter esses marcos, essas agendas, o incentivo, a disponibilidade dessas pessoas, e aí falando muito da Volks Caminhões, né, como exemplo. Então, para que um projeto possa efetivamente acontecer dentro
do acordado, dentro da implementação das datas acordadas, com qualidade, não é? É importante que as pessoas da área de negócio estejam disponíveis. E a gente percebe isso, né, na parceria entre a Cognition e Volks Caminhões, que há uma agenda, e essa agenda ela é cumprida. Não é? Então, a gente percebe que as pessoas estão disponíveis, geram as informações necessárias, sentem a importância deste projeto dentro da organização, trazendo o benefício, liberando espaço, né, de tempo para as pessoas, para que elas possam ser mais analíticas, não é? Gerando maior valor para a organização. Então, dentro da Volks Caminhões, há um conceito muito importante da importância desse projeto, onde as pessoas estão disponíveis, não é? E dentro dessa parte de serviços, a gestão do projeto também. Então, como é importante você identificar uma oportunidade, essa oportunidade ser priorizada, essa oportunidade entrar no pipeline, ela ser desenvolvida e entregue dentro dos prazos acordados. Isso faz toda a diferença, porque quando isso começa a ocorrer dentro de um projeto, e vocês viram, existem mais de 200 processos dentro de um backlog, dentro de uma esteira de desenvolvimento. Então, é porque as pessoas olham e analisam, não é? Dentro da Volks Caminhões e falam assim, não, a entrega com qualidade, há disponibilidade das pessoas, há o envolvimento das pessoas, há uma parceria entre fornecedor de serviços e cliente, e as coisas acontecem. As coisas acontecendo, as pessoas vão se envolvendo de uma maneira diferente, né? E as coisas vão acontecendo no seu dia a dia. Então, eu acho que, dentro de tudo que você falou, Jarbas, que foram temas super importantes aí, para que eu acredito para as pessoas que estão nessa webinar, também o comprometimento, né, do cliente no sentido e do parceiro das entregas, dos resultados dentro dos tempos acordados. E a gestão, que você faz muito bem, né, junto com a gente, no sentido diário, de estar presente, de ver por que não está acontecendo, buscar soluções internas para que tudo ocorra dentro dos prazos. Só para terminar, e aí abrir para as perguntas, eu acho que um tema importante também, e a Volks Caminhões ela trabalha muito bem isso, não há tempo ocioso para os desenvolvedores do parceiro. Eles aproveitam absolutamente 100% do tempo desses desenvolvedores. Por quê? Existe um backlog, vocês viram que existe um pipeline aí de mais de 200 aí, iniciativas para serem desenvolvidas. E quando há algum tema que esteja impactando o desenvolvimento de um determinado processo, né, esse processo ele é deixado um pouquinho de lado, a Volks traz outro processo que está no backlog e esse processo ele é desenvolvido. Então, ou seja, é importante ter um pipeline de oportunidades disponíveis para que o aproveitamento do parceiro, né, Jarbas, ele seja 100%. O parceiro não fique ocioso, não fique ali esperando um acesso ou um arquivo ou uma informação, um dado de teste. Não, ele não tem tempo livre. Sempre há uma oportunidade, um processo dentro do backlog para ser desenvolvido. Está correto essa minha visão, Jarbas? Sim, assim, e não só uma visão, uma realidade, né? Aqui na Volks, nós conseguimos usar, igual o Ronilson comentou, né, 100%, não tem tempo ocioso de nenhum elemento da esteira. Isso, qual é a nossa estratégia, né? Existem as pessoas representantes das áreas, e aí eu também represento fundamentalmente a logística dentro do COI. Nós incentivamos os outros colaboradores a
colocar a ideia lá no Automation Hub, que nós usamos a plataforma da UiPath. E nós temos praticamente todos o core ali, né, da UiPath. Então, usamos, incentivamos a inclusão das ideias lá no Automation Hub. Logo que aparece uma ideia lá, o time da Symfony, através das pessoas dos BAs, já entra em contato e vai proporcionando todo o suporte técnico, né, de uso de ferramentas, esse tipo de coisa, porque quem conhece o processo é a área de negócio, e isso alimenta a esteira, né? E aí, outra estratégia também que nós encontramos quem é interessado na automação é a área de negócio. Então, se a área de negócio não está conseguindo atender, a gente estaciona aquela automação, aquela ideia, né, protótipo de automação, e colocamos outra na frente que está mais interessada. E assim, com isso nós conseguimos manter todos engajados num objetivo sem ociosidade. Muito, muito bom, muito bom. E eu acho que também, né, Jarba, só complementando, já abrindo para as perguntas, né? O envolvimento, nosso envolvimento junto com vocês nessa parceria, ela não entra só no desenvolvimento, né? Então, ela pega ajudando vocês na identificação, né, das oportunidades, no desenvolvimento de todos os documentos necessários para que possa haver um desenvolvimento adequado e dentro dos prazos, dentro daquilo que foi acordado. Aí há o desenvolvimento, né, os testes, homologação, produção e também, no final, o suporte, né? Então, toda essa cadeia também possibilita que nós, da Cognition, tenhamos também um empenho aí, né, um envolvimento junto com vocês, que a quatro mãos as coisas acabam ocorrendo de uma forma bem automática e evoluindo de uma forma bem amigável e com os resultados que todos esperam, né? Bom, vamos abrir para perguntas, Wagner? Excelente, vamos sim, vamos lá. Ronilson Jarbas, primeiramente, parabéns pela apresentação de vocês. Temos perguntas aqui. Deixa eu selecionar aqui algumas perguntas. Vou na ordem de chegada, tá? O pessoal foi perguntando. Primeira pergunta aqui é do Lucas. Ele está perguntando assim: bom dia, Jarbas. Quando mostrou o piloto e a identificação, os 100 FTEs executam o processo de forma integral ou eventualmente o executam? Não, boa pergunta. A demanda tinha chegado do nosso diretor para todo o corpo de pessoas, né, que eram por volta de 100 pessoas. Só que, visto essa demanda e teríamos que treinar essas pessoas e tal, essas pessoas, poucas delas chegaram a executar essa atividade específica e logo a gente já desenvolveu, porque elas precisavam executar para a gente ter o processo estruturado, né? Montagem ali da documentação, do PDD e tal. Mas a zero de jogo, essas pessoas, das 100, 5 executaram e hoje elas não precisam mais executar. Então, assim, e essa execução, esse processo, ele acontece, por causa do RPA, obviamente, ele acontece 3 vezes por semana. Então, e, de novo, tá, gente? Foi por causa do RPA. Hoje, esse processo, inclusive, ele está em fase de melhoria, porque como foi o primeiro processo e de 2019 para cá a tecnologia evoluiu para caramba, a gente refatorou esse processo, aumentamos as partes que são automatizadas, e aí esse processo hoje está em fase de homologação, esse novo processo está em fase de homologação, e eles estavam executando 3 vezes por semana, tá? Sei, Lucas, se eu respondi a sua pergunta, caso não tenha, pode reforçar ela aí que a gente responde, tá?
Excelente, Jarbas. E também sobre esse tema, o Kleber Nascimento está perguntando o seguinte: Jarbas, resumidamente, explica o memorial de cálculo que levou aos 100 FTS, por favor. Tá. A zero de jogo, nessa época, a gente ainda tinha muita questão de conceitos novos, né? O próprio RPA também era novo na companhia, COI, então, assim, não tinha muita noção estávamos aprendendo, né, na verdade. E aí, os 100 FTS foi chegado à conclusão que seriam as 100 pessoas envolvidas naquele processo. Por isso que tem o número das 100 pessoas envolvidas no processo. Entretanto, conforme a evolução tanto da tecnologia de mercado quanto do nosso entendimento dentro da companhia e aprendendo, hoje o cálculo ele é um pouco diferente. Tá? Ótimo. Vamos lá, mais perguntas, hein? Só complementando, o Wagner, complementando, não sei, talvez a pergunta do Kleber, ela também possa ir numa direção, porque quando você fala FTS, né? FTS são pessoas que, me corrija, Jarbas, se eu estiver equivocado, mas FTS são pessoas que, de uma forma ou de outra, elas têm envolvimento no processo. Isso não significa que essas 100 pessoas dedicam as 8 horas do dia para a execução desse processo. Então, como é feito o cálculo? Você pega o João, tá? Vou dar um exemplo. Você pega o João. O João, ele se dedica nesse processo 3 horas por dia. Aí você pega o José. O José se dedica 4 horas por dia. Aí você pega o Ronilson, ele se dedica 8 horas por dia. Então, você vai ver que 100 pessoas têm um envolvimento no processo diretamente, ok? E se você somar, então, as 3 horas do José, as 4 ou 6 horas do João, as 8 horas do Ronilson, e você vai somando, você tem 100 FTS. Não que você tenha 100 pessoas dedicadas full time nesse processo, tá? Vamos lá. O Ramir está perguntando. Não, antes da Beatriz, desculpa, Beatriz. Vocês utilizam alguma IA para facilitar? Para esse processo específico, nós fizemos um teste com a IA da própria UiPath, tá? De DU, que é o nome, Document Understand. Fizemos uma POC com eles, e caso ele dê falha, a gente também tem algumas bibliotecas em Python que ajudam a gente nesse processo. Ótimo. E agora, o Ramir, esse COI é centralizado na TI? Excelente pergunta. A TI também tem uma cadeira lá. Então, assim, o time todo, né, da Symfony, se a gente for ver dentro da arquitetura, dentro da organização, ele está amarrado à estrutura de TI. Entretanto, o COI ele não é definitivamente da TI. TI entra como mais uma cadeira. Com o COI nosso, ele tem 3 pilares, né? TI, parceiro e área de negócio. Então, TI é parte do COI, igual a área de negócio, igual o nosso parceiro. Maravilha. Vamos lá, temos agora. O Ramir também pergunta o seguinte: como começa a demanda de um RPA? Qual o processo de demanda e priorização? Excelente pergunta. Como eu comentei, nós usamos a plataforma da UiPath, o core dela, né? E aí a porta de entrada é o Automation Hub. No Automation Hub é feito aquela entrevista que normalmente a gente faz através de um formulário dentro do próprio Automation Hub. Lá, inclusive, é gerado o ganho de FTE, dando esse exemplo que o Ronilson comentou.
E lá tem uma ferramenta chamada Task Capture. Nessa ferramenta, ela auxilia o dono do processo a fazer a captura de tela e a explicar como que o processo é feito. A partir daí, entra o time da Cognition montando o PDD. Montou-se o PDD, aí vai arquitetura, desenvolvimento, testes, UAT, homologação, produção e sustentação. Esse processo, Jarbas, só para complementar, ele encurta o tempo do desenvolvimento em quase de 35% a 40%. Por quê? Porque o PDD, a documentação, que gera um tempo importante dentro do desenvolvimento, né, que ela é a base do desenvolvimento, o PDD, ele já vem bem construído utilizando essas ferramentas iniciais. Então, isso também otimiza o desenvolvimento e diminui o tempo de desenvolvimento de uma nova automação. Maravilha. E agora o Rafael Stigling. Existe uma tabela com tipos de atividades que podem ser automatizadas por RPA? Como delimitar a limitação do que se pode e o que não se consegue fazer usando RPA? Cara, excelente pergunta, Rafael. É Rafael mesmo, né? Desculpa. É Rafael. Cara, aqui, pelo fato da gente fazer parte de um grupo, né, aí outro detalhe, né, que é a premissa também dentro da Volkswagen Caminhões e Ônibus. O robô, ele é uma entidade virtual. Então, assim, ele tem o equivalente a um crachá, ele tem as próprias credenciais dentro dos sistemas que hoje ele operacionaliza. E qual é o detalhe disso? Qual é o ponto sensível disso? É justamente o conseguir acesso para o robô. Pelo fato da gente fazer parte de um grupo muito grande, e nem todos do grupo já tem essa questão do RPA bem difundida, igual a gente, volta e meia, com alguma frequência, infelizmente ainda bem alta, a gente esbarra em processos que não estão estruturados para receber, para se criar uma credencial de robô. Existem alguns sistemas que o usuário da área de negócios usa, que quando a gente vai, beleza, o robô precisa ter acesso a ele. Não tem essa resposta, porque o dono do sistema não estava preparado para ter um usuário que não atenda o pré-requisito que uma pessoa atende. Tá? Por exemplo, tinha muito sistema nosso que era amarrado em FIT, que é um documento que é amarrado a um CPF. O robô não tem isso. Não tem CPF para o robô. E aí, para os processos, para os sistemas que são nacionais, a gente conseguiu desenvolver um paralelo que atendesse esse pré-requisito. Então, assim, hoje, na nossa realidade, e respondendo a sua pergunta, a limitação para o que se robotiza ou não robotiza é a limitação de acesso que o robô tem. Tá? E assim, não é uma limitação técnica da ferramenta, não é uma limitação de conhecimento nosso. É puramente por boas práticas, que o robô precisa ser identificado dentro das atividades que ele faz. Então, ele precisa ter acesso ao sistema. E hoje tem alguns sistemas que a gente não consegue por falta de um fluxo que atenda o robô. Tá? Existe também, e aí eu posso passar para o Rafael, viu, Wagner? Se ele depois me passar o contato, a gente tem, pela experiência, né, que a gente tem com vários clientes e vários projetos no mercado, não só no Brasil, na América Latina, globalmente falando, a gente acaba criando uma base também de possíveis automações dentro de cada área, considerando quantos a pagar, quantos a receber, contabilidade, recursos humanos, compras, logística e etc. E a gente traz uma relação de possíveis automações. São exemplos, né? Isso é um caminho de entrada para as organizações que ainda não desenvolveram os seus projetos.
eu posso passar para ele. E também existe aí, quando você identifica, além do que o Jarbas falou, quando você identifica uma automação, você tem dois pontos importantes de questionamento. O primeiro é que se esse processo ele pode ser automatizado ou não, no sentido de algumas perguntas. Por exemplo, como é a entrada dele, como é a saída dele, existem regras, não existem regras? A gente vai construindo algumas perguntas para tornar, então, a resposta para nós se aquele processo é automatizado ou não. E a relevância para o negócio também. Quanto aquele processo tem de relevância para o negócio? Aumenta a receita? Diminui juros, multa, uma série de outras coisas que você, casando tudo isso, você acaba, então, tendo, através dessa metodologia, uma noção se o processo ele pode ser automatizável ou não. Então, eu posso passar para o Wagner, se ele quiser, essas informações, esses exemplos. Tá? Excelente, vamos lá. Temos mais perguntas aqui, hein? O Lucas agora está perguntando o seguinte: potencializando a IA com o RPA, quais funcionalidades de IA vocês utilizam sem ser o Discovery Mining? Igual eu comentei, a gente usa aquele. É um recurso da própria UiPath, tá? Chamado DU, que é Document Understanding. Dentre outras coisas, ele usa a visão computacional. NLP, né? Natural Language Process. E o que eu me recordo só. Mas, assim, isso dentro dos processos que a gente tem hoje, tá? A gente sabe da existência de outras ferramentas no mercado, mas a gente tem que aliar a nossa necessidade com as políticas, em especial de segurança da companhia. Então, atualmente está restrita a esses dois. A gente tem, né, Jarba? A gente tem buscado soluções juntos aí. Existem aí alguns planejamentos, né, de utilização de outras tecnologias que potencializem aí as automações da Volks Caminhões, mas dentro, como o Jarbas falou, dentro de uma política de segurança, dentro também de um planejamento, porque a demanda é muito grande, então você precisa inserir essas novas tecnologias, principalmente de IA, dentro de um planejamento para que não atrapalhe a esteira atual, né, do desenvolvimento. Então, existe, sim, muitas iniciativas dentro da Volks para que a gente busque essas soluções. A própria hoje, a identificação de imagens, né, o OCR, ela já não é mais uma tecnologia como era antigamente, né? Hoje, com a inteligência artificial, você consegue ler documentos e transformá-los em dados para utilização muito mais além do que era feito há 2 anos atrás. Não é? Hoje, com a inteligência artificial, você consegue identificar manuscrito, imagem, e utilizar isso dentro, né? Identificação de imagem, utilizar isso dentro das automações. Então, são vários temas, né? Várias oportunidades que estão disponíveis, e principalmente dentro das tecnologias, o IPF, o Prism, né? Principalmente, que hoje não é só uma licença. Antigamente, você fazia o licenciamento, vinha uma licença para você desenvolver o seu robô. Hoje não, hoje existe um pacote de evolução, várias outras licenças que trazem, que potencializam a sua automação. E que muitas vezes a empresa está comprando uma Ferrari, mas está utilizando, com todo respeito, né, um Uninho. Né? Eu já tive um Uno, gostei muito, então não estou desmerecendo, mas é só para fazer essa comparação. Hoje existe um potencial, uma gama muito grande que essas grandes empresas de tecnologia estão disponibilizando, as donas da ferramenta, a Blue Prism, o IPF, e que precisa ser explorado, e muitas vezes a gente não explora. O que nós estamos fazendo com a Volks, fazendo com outros clientes? Workshops, para mostrar, dar um treinamento para as empresas do potencial ferramental que ela tem na mão.
Então, você está utilizando só isso, mas tem uma gama de outras soluções que podem potencializar a sua automação. Então, tem aqui o Discovery, tem o Capture, tem... Então, a gente vai entrando em cada uma das soluções, vai explicando o que é cada uma dessas soluções complementares, e aí o cliente fala, pô, isso aqui tem utilização, isso aqui a gente pode utilizar também. E assim a gente vai evoluindo dentro dos nossos clientes. Excelente. Ó, vamos à última pergunta. Temos várias perguntas aqui. Inclusive, Ronilson, eu coloquei no chat para você os 2 e-mails da pergunta que solicitou, que você falou que poderia mandar para eles. Mas eu queria ver com você o seguinte: para onde que eles podem enviar, caso eles tenham a pergunta que não foi respondida? Para qual e-mail que eles podem enviar a pergunta ou para tirar alguma dúvida? Você consegue botar aqui para mim no chat privado, que eu compartilho com eles? Aí eu já coloco no chat para o pessoal poder mandar dúvidas, alguma coisa desse tipo. Pessoal, também estou disponível, tá? Só me procurar lá no Excelente. LinkedIn, Jarbas Carvalho, e vão achar lá. Excelente. Estou colocando aqui agora, aqui, ó. Já botei aqui para eles o seu e-mail. Então, gente, dúvidas aí, quem não teve pergunta respondida, fiquem à vontade para poder colocar a mensagem lá para eles, tá? E vamos para a última pergunta aqui, para a gente poder finalizar. É a pergunta do Valnir. Na Cognition e na Vox caminhões e ônibus, como está a adoção de Gen AI e outras técnicas de IA como chatbot, NLP? Podem dar algum exemplo? Aqui na Volks a gente ainda tem, conforme eu comentei, a questão de segurança da informação assim, é um nível até então eu não tinha experimentado. Ainda mais com o advento das IA generativas. Mas existe um fórum na Alemanha em que a gente tem participado sobre a criação de uma IA generativa para o grupo, que evite a necessidade da gente levar algum dado externo, tá? Mas isso ainda está embrionário. Sobre a questão do NLP, a gente tem o DU da UiPath, que até então tem atendido a gente confortavelmente. A gente na Cognition tem essa experiência de chatbot, tem alguns clientes implementados, tá? Integrados com toda a parte de automação inteligente. A gente pode depois, numa webinar, falar desses produtos, o que tem disponível no mercado. Acho que seria um bom tema para a nossa próxima conversa. Maravilha. Jarbas, Ronilson, excelente apresentação, boas respostas aí que vocês deram, tiveram muitas dúvidas. Compartilhei o e-mail para poder o pessoal tirar mais dúvidas. E quero deixar aberto aqui agora para vocês fazerem a consideração final e despedir do pessoal, começando com o Ronilson. Então, só mesmo agradecer mais essa oportunidade. É sempre um prazer estar junto com você, Wagner, que já é um parceiro de caminhada, com a Information Management, né, com o Eduardo, com a Gisélia, que são parceiros nossos também aí nessa caminhada. Agradecer o Jarbas, que tem sido também parceiro incrível para a Cognition. O relacionamento diário, a gente estava até conversando hoje pela manhã com o Jarbas, eu e o Jarbas, a parte técnica ela é super importante, não é? O parceiro ele tem que ter, mas a forma como o parceiro lida com o cliente em eventuais problemas é que faz toda a diferença, né? O caminhar junto, estar ao lado, fazer as coisas em 4 mãos, não ser o dono da razão, nunca ser o dono da razão, ouvir sempre, dar as soluções em conjunto, juntos, não é? Então, tudo isso faz uma grande diferença e o Jarbas tem sido esse parceiro nosso e que é um prazer para nós, para a Cognition Symphony, ter a Volks Caminhões como nosso cliente. E agradecer a todos que nos ouviram. Se as respostas não foram adequadas, nós estamos à disposição. Eu passei meu e-mail, também eu tenho o LinkedIn, Ronilson Caracini, também posso passar o site da Cognition Symphony para vocês posteriormente, e a gente também vai disponibilizar a informação. Vou conversar com o Jarbas, se a gente pode disponibilizar a apresentação para vocês.
e agradecer. E que todos tenham aí um bom dia. Excelente. E agora, Jarbas? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, tá? Ronilson, Wagner. É um prazer dividir com vocês um pouco da nossa história. E qualquer dúvida também, me coloca aí à disposição. Pode me encontrar lá no LinkedIn, lá, Jarbas Carvalho. E estamos à disposição. Maravilha. Jarbas e Ronilson, em nome da ABI Info e Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão por vocês estarem com a gente nessa edição, primeira edição do ano. Teremos muito conteúdo ainda esse ano. E já convido vocês dois para assistir os bastidores à nossa próxima palestra. Com certeza. Ok? Muito obrigado, gente. Um Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais.